Encosta Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre como a crise econômica está afetando a nossa vida e a que se deve essa instabilidade. Nossa entrevista é com o diretor de Prevenção de Perdas e Gestão de Varejo, Anderson Ozawa. Bem, Anderson, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão do desemprego no bloco passado, inclusive até como o ministro estava falando aí que tinha preservado 39 milhões de empregos formais. Mas nós também falamos da questão que tem mais de 1,5 milhão de desempregados, segundo dados atuais agora do início do ano de 2016. O desemprego está dificultando o poder de compra das pessoas e causa inadimplência. Como lidar com as contas diante desse quadro econômico? Com certeza, com certeza. A redução, a perda de receita, né, que o consumidor tem, afeta drasticamente, primeiro, o perfil de compra, né, e o volume de compra. Né? Então, nós vivemos uma abundância de crédito nos últimos anos, né, e com o desemprego, isso tende a assumir. O que o consumidor tem que fazer, e isso a gente tem que se reeducar e educar, né, os novos e reeducar, né, os mais velhos, é que o brasileiro tem o péssimo hábito de fazer compras que se encaixem no seu orçamento. Né? Então, ele compra de acordo com a parcela que cabe no orçamento e não de acordo com a relação receita que ele tem e despesa que ele tem. Então, isso é uma primeira análise e uma primeira atitude que tem que se fazer. Eu tenho que olhar o quanto que eu estou me endividando compromete da minha receita líquida total, ou seja, meu salário menos impostos, o que sobrou efetivamente, menos todos os descontos, né? Não é o bruto, né? Não é o bruto, né? Não é o bruto. Então você tem ali o seu salário, os encargos, né? INSS, que desconta na fonte, enfim, vale transporte, vale refeição, alguma outra coisinha. Aquilo ali tem que sobrar algo que sustente sua casa em relação a necessidades básicas, água, luz, energia, telefone, entre outras coisas, alimento, a cesta básica do seu dia a dia, e depois você pensa em outros gastos, vamos dizer assim. Então, tem que ter um olhar mais criterioso e fazer orçamento doméstico. Contabiliza ali R$1 do cafezinho, né, tantos reais do jantar, coloca na ponta do lápis. As surpresas são significativas. São grandes, com certeza, né? É verdade essa história que eu já vi uma vez falar que nós podemos comprometer até 30% do nosso orçamento com prestações, tipo se eu vou comprar um carro, uma casa, enfim. É isso mesmo? É o ideal. Cerca de 1/3 da tua remuneração líquida, ela pode ser comprometida, né? Com as parcelas totais. Tem gente que olha, 30% dessa compra ou daquela compra, aí vai somar todos os carnês. Poxa, dá mais de 50, aí você já está endividado. Ela inviabiliza o seu orçamento doméstico. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a desaceleração da economia na China. Por que a gente vai falar um pouquinho dela aqui, só para os telespectadores entenderem? Porque ela é a principal parceira econômica do Brasil, não é isso? Isso mesmo. Hoje o Brasil exporta, acho que quantos por cento da sua exportação para a China? China em torno de 50% já? 40% a 50%, principalmente de itens de alimentação. A importação é bem maior. Recentemente a gente viu aí que a Bolsa de Valores da China teve que dar uma parada, né? Sim. Como é que chama esse... Ele tem um termo lá que eles utilizam. Eles usam, né, o break, né? É. Eles têm uma parada técnica para poder olhar o cenário e segurar o ânimo dos investidores. Dos investidores, que chegaram até menos 7%. Então, eles acionaram isso em anos, né, de atuação que nunca precisaram realizar isso. O que isso afeta o Brasil? Olha, o impacto é direto. A China teve o menor crescimento dos últimos 25 anos. Ela cresceu 7%. Então, nos últimos 25 anos, ela só vem crescendo e crescendo a taxas, né, acima de 2 dígitos. E o ano de 2015, ela cresceu a quase cerca de 7%. Para nós que importamos muita coisa, seja de produto acabado, né, ou insumos para produzir aqui, essa desaceleração da China tem um impacto altíssimo. E por que a China está desacelerando, né? Isso também é importante. A China desacelerou por uma questão global, né? O consumo mundial desacelerou.
né? Então, a China, como principal fornecedora de diversos países, né, passou a produzir menos. Na verdade, a exportar menos, ter um estoque maior do que ficou, né, e, consequentemente, olhando para o futuro, uma projeção de produção menor. Então, isso com certeza tem um impacto brutal para nós, porque muitas dos nossos produtos que são produzidos aqui usam insumos de fora, né? Alta do dólar, né? China em crise, consequentemente vai aumentar o seu preço de venda. Isso tem um impacto muito significativo no país. E a gente fornece matéria-prima para a China. E a gente fornece matéria-prima e principalmente fornece alimentos, né? Então trigo, soja, que a China não tem capacidade de produzir, né? Nós mandamos muita coisa de soja, por exemplo, né, para a China. Um dos grandes importadores de soja do Brasil é a China. Então, olha isso, quanto pode impactar no agronegócio se a China desacelerando, importando menos soja, nós não temos capacidade de consumir a soja que existe aqui, né? Tem que mandar para fora, de algum jeito. E a que se deve essa desaceleração global? A gente pode dizer que nós estamos numa crise mundial? Podemos afetar isso? Quando começou isso? Foi lá em 2008 com a crise dos Estados Unidos que desencadeou tudo isso ou não? Ali foi um ápice pontual, né, dos Estados Unidos, e aí aquilo, né, o país com o maior nível de credibilidade e o menor risco do mundo em crise. O que aconteceria, né, na visão do investidor, o que vai acontecer com os demais. Então, esse foi o grande impacto do que aconteceu nos Estados Unidos com a crise imobiliária em 2008, que foi afetando a Europa fortemente, né? A gente teve o caso da Grécia, que quebrou, né? E outros países, né, da Europa que também não estão em situações favoráveis. Se a gente for olhar a Europa, o único país ainda forte é a Alemanha, e mesmo assim ela ainda já está sofrendo com as consequências. Aí você vem para a Ásia com a China na situação que está agora, o Japão está ainda se situando, mas ele não vinha numa crescente de aceleração, então ele consegue ainda se segurar e pega a América do Sul, principalmente o Brasil, né, onde o impacto é muito forte pela questão de ser um mercado extremamente emergente e com baixa credibilidade lá fora. E isso é normal acontecer, Anderson? Não nas proporções que estamos vendo agora. Na verdade, a globalização tem seu lado positivo e o negativo. Esse é o lado negativo. Então, conforme o mundo foi se globalizando, né, a rapidez da informação, do consumo, você pode comprar algo aqui que foi produzido no Vietnã, que foi entregue nos Estados Unidos, você comprou via Amazon e chegou no Brasil. Então, isso, como a cadeia produtiva está permeada em diversos países, hoje isso é uma realidade e vai acontecer mais vezes. Mas é aquilo, o cenário mundial tem que aprender com esse vale agora, né, para voltar forte. É a primeira crise mundial que a gente vê depois que essa globalização ficou mais acentuada. E como é que ficam os países aqui na América do Sul? Mas o Brasil está numa situação complicada agora, mas os outros estão conseguindo driblar melhor essa crise? Estão se valorizando diante do real? Alguns países sim, né? Outros não, como Venezuela, que a gente viu que também é absurdo, né? O cara vai comer um lanche num fast food, é um valor absurdo, né? Mas Uruguai, Argentina, com essas mudanças de governo agora, tende a ter uma retomada. Paraguai, esses países estão conseguindo, eles tiveram um nível de exposição menor. Até o Paraguai está Até o Paraguai, né? Então a gente vê aí que ele está mais estabilizado, mas é uma questão também de o menos que você se expõe. O Brasil se expôs muito nos últimos anos, ele abriu as portas para a economia global, né? Esses outros países, eles ficaram, até por questões políticas e de estratégia, ficaram mais na deles. Não, o Brasil não, ele foi no BRIC, ele começou a participar ativamente das ações mundiais, então ele se expôs mais. Então, obviamente, o impacto é maior, né? Mas tem gente na América do Sul que... Como a gente costuma dizer na gíria, foi brincar com peixe grande, né? É verdade, porque na verdade foi... E faltou sustentabilidade, né? Aquela coisa de construir a tua casa sobre a areia, sobre a pedra, né, ou sobre uma base firme. Então, o Brasil quis entrar numa briga e não estava ainda um alicerce
bom, né? Então aí a gente colhe agora os impactos. Teve muita coisa boa, né? Mas agora a gente colhe alguns erros de estratégia. A gente viu, você citou, em 2008, uma das crises dos Estados Unidos grandes foi a questão imobiliária. Sim. No Brasil hoje, compras de imóveis, eletrodomésticos também caíram as vendas aí de 24% para 16%. Mas o mercado imobiliário é uma boa hora para se comprar um imóvel agora, não é? Porque a gente vê alguns aí meio apertados, numa situação meio complicada, tentando vender de todo jeito, né? Os bens de consumo vão cair, isso é fato, né? Bens de consumo duráveis. Bens de consumo não duráveis, que é alimentação, remédio, né? Essas coisas, o consumo ele tende até a aumentar, né? Mas bens de consumo duráveis, móveis, eletrodomésticos, vai cair. Imóveis agora é uma questão de estratégia, porque imóvel, ao longo dos anos e ao longo da história, é uma estratégia mais de investimento do que aqui no Brasil a gente tem aquilo de ter a casa própria. Né? Mas no mundo é uma estratégia de investimento. Então, o Brasil olhando como estratégia de investimento é um bom momento, porque é o que você falou. Quem tem imóvel não está conseguindo alugar, alguns que estavam vendendo passaram a alugar num aluguel baixo, então é um momento de se olhar para isso com certeza. Tem muito investimento, muito empreendimento imobiliário residencial, né, que com certeza os preços vão cair aí no curto, médio prazo. Ok. Bom, esse é o programa Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique com a gente.